A China vem mandando vários sinais de alerta para a macroeconomia mundial e o grande problema é doméstico. A China vem sofrendo um sério problema deflacionário, mas muitos podem dizer que isso é um problema bom de se ter, porque afinal de contas os preços ao consumidor vão cair, deixando o custo de vida mais barato e fazendo a economia chinesa crescer, e seria um bom trabalho feito pelo governo chinês, mas na verdade a situação é bem complexa e bem contrária a isso. Existe a deflação, que é simplesmente o preço reduzir baseado na inovação e na produção em escala, mas existe a outra deflação, que é a pior de todas, que é a deflação monetária. Isso significa menos dinheiro em circulação, e bancos que não querem emprestar para a população e, ao mesmo tempo, você cria uma grande queda nos preços dos ativos. Até ativos que seriam bons não conseguem ser precificados direito pela falta de dinheiro circulando na economia. Mesmo que esse dinheiro exista, ele precisa circular de mão em mão para que isso aconteça. E, infelizmente, isso vem acontecendo cada vez menos na China, e isso não é uma coisa que acontece que acaba se restringindo à China. Isso se espalha pelo mundo inteiro. E os preços acabam caindo, só que pelos motivos errados, e principalmente quando a população não consegue comprar. Então você vê que ativos como imóveis, por exemplo, que são simplesmente trilhões de yuan em imóveis, eles simplesmente vêm despencando. Então as pessoas que têm os seus mortgages na China têm sérios problemas de pagamento, e ao mesmo tempo você perde o seu emprego, você não tem a capacidade de comprar, e mesmo que você faça corte de 30%, 40%, 50% do valor do imóvel, não tem nenhum comprador que queira estar do outro lado. Isso acaba perpetuando, fazendo os preços caírem cada vez mais, e muitos desses ativos estão em patrimônios bancários, fazendo com que os bancos fiquem cada vez mais vulneráveis, fazendo com que as pessoas corram atrás você tem relatos na China, principalmente em bancos mais regionais, onde as pessoas vêm tentando fazer saques e, obviamente, cria-se um desgaste cada vez maior para que isso não aconteça. Então, isso é um problema que você vê um lado puxando o outro, e os bancos, eles acabam se retraindo. E é exatamente a mesma história que a gente vê nos Estados Unidos. A história é exatamente a mesma. Então, bancos não emprestando, isso não gera crédito, não gera empregos, não gera crescimento. E o que os bancos estão fazendo para se proteger? Te dou uma chance. Para quem conhece esse podcast, os bancos estão comprando a dívida pública chinesa, que são os bonds chineses. Exatamente o mesmo comportamento que você vê nos Estados Unidos. E isso cria o mesmo efeito da curva de bonds chinesa, ou seja, a curva de bonds está invertendo também na China, já inverteu. Agora, o governo não está gostando nada disso, né? Ele acaba fazendo ameaça aos bancos, ele quer saber por que esses bancos não param de comprar a sua própria dívida. Para você ter ideia, chegou a certo ponto que o Banco Central da China tentou manipular o mercado, ameaçando vender títulos, né, para poder dar uma segurada nos juros que vem despencando, né? Afinal de contas, quanto mais você compra desses títulos, mais o seu juro cai. E isso vem refletindo em toda a economia chinesa. Você teve até momentos onde o próprio governo cancelou determinadas negociações e leilões e pressionou os compradores dos títulos a não o fazê-lo, certo? A não fazê-lo. Ou seja, uma situação ali de bastante desconforto na economia doméstica. Só que, novamente, aqui eu não estou aqui para falar mal da China, né? Você já vai ver os comentários de quem defende a China dizendo que eles são perfeitos, tem ali um planejamento de 1000 anos e que tudo vai ocorrer bem, eu estou brincando, mas o objetivo aqui é dizer que, na verdade, isso não é algo exclusivo da China. Isso é uma tendência nos Estados Unidos, é uma tendência no Japão, a curva de bonds também está invertida na Europa, e isso vem acontecendo praticamente no mundo inteiro. Então, isso mostra o quanto o nosso sistema monetário é tão global e por que isso cria várias pressões em vários lugares. Então, é um movimento global coordenado. E para você ver o que corrobora isso, é que a China
um excelente mercado de consumo de commodities, ele reflete em outros países que são fortes em commodities que dependem da China para sobreviver, que é a própria Austrália, por exemplo, né, que ela é extremamente forte em commodities, mas como a demanda interna vem caindo bastante, e você vê isso refletindo no preço do aço, você vê isso refletindo no preço do ferro, tudo isso, esses preços, né, e principalmente o petróleo que vem despencando, e você vê toda a luta da OPEP para tentar salvar, tudo isso conta a mesma história. Você vê movimentos globais coordenados de deflação e de busca por segurança e liquidez. E quem acaba oferecendo isso são os títulos das dívidas públicas de determinados países, os quais vêm sofrendo esse processo. E isso, por que isso é um processo deflacionário? A deflação, justamente quando você separa a deflação boa da deflação ruim, é a ruim que acontece porque se você não tem capital circulante na economia, você não consegue pagar os fornecedores e você não consegue obter crédito dos bancos porque eles não vão te emprestar, justamente pela percepção do risco de inadimplência ser grande. E quando você tem a inadimplência nos mortgages, por exemplo, ou você tem a queda nos preços dos ativos, bancos ficam cada vez mais acuados a emprestarem cada vez menos. Você percebe que isso cria um ciclo vicioso. E isso, infelizmente, é uma das consequências de ciclos econômicos de queda, né, principalmente quando evidencia a exceção, mas que fazem parte do jogo quando você tem um sistema baseado em crédito, e esse sistema é totalmente global. Então, a China acaba apostando nos contramovimentos, né? A China vem tentando fazer uma série de medidas para poder contornar esse problema. Uma das formas, obviamente, né, quando você não tem acesso principalmente a dólares, é você aumentar a sua balança comercial. A China vem se virando para fora cada vez mais para poder, ao mesmo tempo, aumentar as suas reservas de dólares para não poder ficar tão dependente. Inclusive, isso você teve até uma reversão também do carry trade na China, que fez parte do capital voltar também para a China, quando você teve ali uma grande retração vinda dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos as coisas também não estão indo muito bem. Isso fez o yuan dar uma folga, né? Ele deu uma valorizada em relação ao dólar, só que infelizmente, a economia interna não vem respondendo, apesar de várias medidas de estímulo, como cortes de juros que foram feitos. A China já vem cortando juros há muito tempo, né? E ao mesmo tempo tentando fazer medidas de estímulo para compra de imóvel, para consumo, etc. Mas, infelizmente, a população não vem respondendo de acordo. Então, a única saída é você olhar para fora e tentar exportar o máximo possível e gerar empregos nas fábricas. Mas aí que está o problema. Fora da China a coisa também não está boa. Então dentro dos Estados Unidos você vê cada vez mais aqueles sinais de arrefecimento da economia, recessão, aumento do desemprego, fazendo com que o cenário para a China, mesmo externo, não seja também muito bom, apesar de que a balança comercial chinesa vem batendo recordes. Então, todos esses contramovimentos estão agindo a favor, só que quando você tem preços de ativos caindo na China, você tem preços de produtos caindo na China, você vai pegar a margem que você puder pegar em qualquer tipo de produto que você consiga vender. E isso se vê até em fenômenos, como você vê no Temu, por exemplo. Às vezes você nem acredita no valor que você paga por um determinado item que você comprou, falando, gente, isso aqui está menor do que o preço de custo. Isso são sintomas justamente da funcionamento. Claro que existe todo um modelo de negócio, não estou aqui falando bem ou mal de uma determinada empresa, mas só para dizer isso dentro de um contexto macroeconômico onde você tem forças deflacionárias que agem na China. É muito melhor eu vender pelo preço que eu consegui vender, porque talvez eu tenha que vender a um preço menor ainda no futuro, porque esse yuan não está circulando. Eu preciso obtê-lo de uma forma ou de outra, seja no mercado interno, seja por empréstimo, seja por exportação, mas ele precisa vir de alguma forma. Então, essa é a grande briga por liquidez que você vê hoje dentro da própria China. Então, vai ser bem interessante a gente ver os próximos movimentos, né, que vão ser feitos, se esses estímulos vão acabar funcionando, mas a história mostra que isso não funciona muito bem, principalmente quando os bancos
travam, eles sentem que existe um risco sistêmico que está vindo cada vez mais, senão você não compraria bonds, se você não tivesse uma expectativa que os juros caíssem mais ainda, a inflação caísse mais ainda e que as atividades econômicas também caíssem mais ainda. E isso cria um movimento de busca de segurança e liquidez e sobrevivência. Mas é claro que isso vai criar sérios conflitos, até porque a China tem um funcionamento diferente, né? Ela pode mandar alguém do partido ir lá no banco e obrigar o banco a fazer empréstimos, arriscando o seu balanço, arriscando até a ruína, diferente um pouco de como funciona nos Estados Unidos. Então, vamos ver como que as coisas vão se comportar para ver. É muito interessante você ver um movimento global coordenado enfrentando problemas semelhantes, mas cada um tem uma abordagem diferente. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos e se a China realmente vai criar um boom de exportação, de deflação para todo o resto do mundo.